Saudação a todos! Hoje então o nosso vídeo, a nossa mensagem é sobre educação financeira. E nós vamos falar então sobre o tema poupar. Quando precisamos poupar para ter uma educação financeira? E a referência hoje bíblica se encontra em Gênesis no capítulo 41 e no versículo 28. Que diz assim: esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes. Faraó porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm. E amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Meus amados, povo que nos ouve, povo que quer crescer, você já pensou sobre quando devemos poupar na nossa vida financeira e quando não devemos poupar? Hoje, então, vamos pensar sobre isso. Eu ouvi muito falar na cultura alemã que nós poupamos quando estamos bem, não quando estamos mal. E tem tudo a ver. Fica aqui minha homenagem aos Deutsch, viu? Alles gut? Wie geht's? Eu gosto muito dos alemães. Foi graças a vocês que eu aprendi sobre educação financeira, viu? Valeu? E José, então, filho de Jacó, ele está no Egito. Por quê? Foi vendido como escravo para o Egito. Seus irmãos o venderam. Seus irmãos não quiseram ele mais. Seus irmãos tiram inveja dele, porque ele contou o sonho que ele tinha para os seus irmãos. E toda vez que contamos o sonho para os nossos irmãos, temos que ter muito cuidado. Porque nem sempre o irmão quer o bem de irmão, infelizmente, né? Mas, enfim, o assunto é sobre poupar. E José, então, no Egito, foi vendido como escravo, mas Deus estava com ele, e ele foi uma bênção por onde ele esteve, tanto na casa de Potifar, que o comprou como escravo, como nos momentos de dificuldade e de injustiça. Ele creu na justiça de Deus, e Deus cumpriu o seu propósito diante de situações difíceis, diante de momentos em que tudo parecia estar perdido. Deus tem sempre a sua palavra que não cai por terra. Então, se você está vivendo um momento difícil na sua vida financeira, eu quero dizer para você uma coisa: no momento de crise, há oportunidade, mas para quem tem educação financeira, para quem sabe poupar, certo? E José foi um exemplo na administração financeira, como também no momento de poupar. O Egito foi próspero por causa da educação financeira de José. E o que aconteceu? Aconteceu então que José viveu uma injustiça. Ele foi preso, foi acusado de algo que ele não fez, né? E lá na prisão, Deus usou para ser bênção para outros presos. E chegou um momento em que o rei Faraó está passando por um pesadelo, por um sonho, por algo assim que mexeu com a sua emoção, com o seu emocional. E ele começa a pedir ajuda, e ninguém pode ajudar. Mas alguém que foi abençoado
por José lá na prisão, teve a ousadia, a coragem de dizer ao rei: lá na prisão tem um hebreu chamado José, e ele me ajudou, ele soube desvendar os meus sonhos, e aquilo que ele falou para mim deu certinho, tanto é que eu estou aqui, porque ele me animou e me interpretou aquele sonho. O rei pega, então diz: achei alguém então que pode me ajudar, manda trazer ele para cá, traz esse hebreu. E José então chega perante Faraó e pede para o rei contar o sonho. E o rei diz: olha, eu sonhei que havia 7 espigas de milho magra e 7 espigas de milho gordas, cheias. Só que ao invés das espigas de milho gorda comerem, engolir as magras, as fracas, era ao contrário, as fracas que engoliam as gordas. E também no meu sonho eu sonhei que tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Só que ao invés das 7 vacas gordas engolir as 7 vacas magras, era ao contrário, eram as magras que engoliam as gordas. Então eu estou perturbado, eu não sei o que significa para mim e para o meu reinado. E José então começa a ter inspiração de Deus, começa a usar os dons do Espírito Santo, acredito, e diz para o rei: olha, rei, o que acontece é o seguinte: vai haver 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de crise. E o que você deve fazer é o seguinte: você tem que precaver dessa crise. Como? Tendo uma educação financeira, tendo inteligência para poupar, tendo inteligência então para levantar pessoas no serviço público que ajude a administrar isso, construindo celeiro, construindo barracões, para você guardar da fartura, para no momento de crise você ter. E o rei então começa a achar isso bom, começa a achar isso uma inteligência, porque ele não tinha pessoas ali para pensar sobre isso. E todo rei, todo governador precisa da sabedoria. Todo governador, todo rei precisa de pessoas que o ajudem a governar. E muitas das vezes falta, muitas das vezes é difícil. Mas José estava ali no momento certo para ser bênção. Uma pessoa que é bênção, ele tem também que saber o momento certo de agir. E às vezes é um momento que todo mundo está reclamando, um momento que todo mundo está indo para um lado. Por que você tem que ir para o mesmo lado que todo mundo está indo? Por que você tem que reproduzir tudo que todo mundo está reproduzindo? Não, vamos usar a inteligência, vamos usar a sabedoria. Nem tudo aquilo que todo mundo está fazendo e todo mundo está dizendo é o certo. Nem sempre aquele pensamento que alguém está carregando é a coisa certa. Então José ele buscou a sabedoria e a provisão de Deus para o momento certo ele agir. Ele agiu com sabedoria e Deus deu essa grande bênção para ele, que o rei até olhou para ele e disse: olha, aonde encontraremos um homem cujo Espírito de Deus está e a sabedoria? No Egito não tinha, estava ali José. Então, para ser esse homem, ele acabou sendo vice-governador do Egito. E o rei deu toda a autoridade para ele, para administrar, para cuidar dessa área. O que aconteceu? Chegaram então 7 anos de fartura. E durante esses 7 anos de fartura, José, inspirado por Deus, soube poupar, sobre cortar gasto e sobre investir em barracões para armazenar todo aquele mantimento, toda aquela alimentação, para quando chegar, e aliás chegou os 7 anos de pobreza, 7 anos de escassez, de crise, tinha alimento estocado. E o que aconteceu? O Egito passou a ser um país exportador de alimentação para todas as outras nações que não tinham. Mas por quê? Porque houve essa inteligência, certo? Houve aquela mente que deixou a mente de Deus entrar e se inspirar para prover, ou seja, deixou-se absorver a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, viu? Deus tem pensamento de bem para nossas vidas. O Egito, então, passou a ser um país próspero por causa de alguém que pensou em poupar. Agora eu quero falar para você uma coisa. Será que tudo que você está gastando, você realmente precisa? Eu quero deixar 2 coisas para você. Existe na nossa vida financeira necessária 2 tipos de área.
as coisas supérfluas e as coisas essenciais. As coisas essenciais é água, luz, alimentação, gás. São coisas que nós precisamos. E as coisas supérfluas são todas aquelas coisas que nós não necessitamos, mas que muitas das vezes precisamos para o lazer, precisamos viajar, precisamos fazer um hobby, né? E o que podemos fazer então para poupar? Comece a poupar nas coisas superficiais. Por exemplo, comida. Será que todo tipo de comida você precisa? Nem sempre. Nem sempre. Comida pode ser hobby também, mas na verdade ela é essencial. Mas existem pessoas que fazem comida de hobby. Por exemplo, pagam caro no restaurante, vão longe atrás de pratos. Isso já é vício. Não é coisa essencial, já passa a ser um vício. Por exemplo, roupas. Por que você precisaria pagar tão caro em uma roupa? Por que você precisaria pagar tão caro em um carro? Por que você precisaria lavar o teu carro todo final de semana, sendo que essas coisas você mesmo poderia fazer? Por que você precisaria usar coisas, cara, que às vezes não vai te ajudar em nada, só vai apenas agradar o exterior? Mas muitas das vezes o interior está mal. Às vezes é uma pessoa que nem tem inteligência emocional, né? Não sabe nem conversar com uma mulher. E às vezes acha que a roupa... Não, nem sempre. Nem sempre. Pode até ser que ajuda, pode até ser que é bom, mas é muito mais importante se amadurecer internamente, ser criativo emocionalmente, do que às vezes se preocupar com o estereótipo. Nem sempre o estereótipo é bom. Nem sempre, nem sempre. Então a educação financeira nos ajuda a poupar hoje para amanhã termos. E segundo os alemães, os Deutsche, eu falo bem de vocês aí, ok? Eles sempre têm esse pensamento, né? Que tudo aquilo que esbanjamos hoje, amanhã faz falta. E é verdade. Se José no Egito, como governador, ele tivesse esbanjado como governador tanto recurso que o Egito tinha no momento de fartura, lá depois, no momento da crise, no momento da escassez, o Egito estaria que nem o Brasil hoje, quebrado. Por quê? Porque teve governo na nossa nação que não pensou sobre isso. Não soube pensar sobre uma educação financeira. Eu não estou aqui falando de partido, não estou aqui... Não, jamais. Eu estou aqui apenas falando que se o Estado preocupasse da maneira como José preocupou no Egito, em momento de fartura, ter uma educação financeira, ter um momento assim de sentar, pensar e analisar tal coisa, vamos cortar, tal coisa, vamos economizar, tal coisa, vamos tentar moderar, vamos tentar cortar esse gasto, vamos tentar fazer... Hoje, a nossa nação seria uma nação próspera. Hoje a nossa nação poderia ser uma nação exportadora do que nós temos. Mas fazer o quê, né? Nem todo mundo tem essa consciência. E a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, né? E é mais ou menos isso. Então eu deixo para você essa dica. Corte as coisas supérfluas, parte. Ou tente ver preço. Porque você vai ver que vai ser bom para a tua vida financeira, e vai ser bom para a tua família, e vai ser bom para a nossa nação, ok? E Deus quer que você esteja equilibrado. E se você não tem isso, a graça de Deus se manifestou trazendo libertação e nos ensinando também a ter uma vida sóbria, piedosa e equilibrada. Então, se você é um cristão, e se você crê na palavra de Deus, você jamais pode deixar com que a emoção fale mais alto do que a sua vida financeira. Não, jamais. A vida financeira tem que ser preocupada. Sabe por quê? Porque por causa da vida financeira, muitas pessoas perderam família, muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas perderam o caráter, perdeu-se o crédito por causa do desequilíbrio financeiro. E é tão bom nós termos uma vida que glorifica a Deus. E através da vida financeira também podemos glorificar a Deus. Porque tudo o que temos não é nosso. Somos apenas mordomo. Assim como José foi no Egito, mordomo. E por ele ser mordomo, e por ele deixar Deus inspirar a sua vida, ele pôde ser bênção para uma nação idólatra, uma nação pagã, que viu
as marcas de Deus naquele lugar através de José. Então, eu deixo para você essa palavra e quero te fazer um apelo. Se você gostou desse vídeo, dá aí um joinha aí, curte aí. Se você quiser compartilhar também com alguém que precisa aprender sobre essas coisas, que está passando por essa situação, ajude essa pessoa aí, porque esse vídeo é para ser bênção para você e para quem ouvir, ok? Então eu quero orar com você e por você. Pai, em nome de Jesus te damos graças, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. A tua palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Obrigado, Senhor, que possamos aprender a poupar em momentos de fartura, como também em momentos de crise, a ter a sabedoria do Senhor para sobreviver. E da mesma maneira, Senhor, como o Egito foi próspero, por causa de um servo teu, eu venho, Senhor, querer ser bênção para esta nação. Eu venho, Senhor, através da rede Despertar, que o Senhor nos deu, despertar vidas para melhorar a sua vida financeira. E é o Senhor quem está me dando isso. Eu quero, Pai, abençoar essas vidas. Eu quero profetizar sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, crescimento, em nome de Jesus. E olha, e quando eu orava, quando eu ministrava, quando eu preparava, o Senhor falou para mim que nessa nação teremos 5 anos, 6 anos talvez, de fartura. Mas teremos 5 anos também de crise. E é para nós nos prepararmos no momento de fartura para termos realmente, no momento de crise, a bênção e até mesmo a exportação. Que Deus abençoe a nossa nação. É um momento de decisão. É um momento de decisão. E olha, você que é leitor, muito cuidado, viu? Eu não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, mas estou apenas dizendo para você ter cuidado mesmo, porque o seu voto ele é muito importante nesse momento de decisão, ok? Valeu?